Fala, nação rubro-negra! Saiu aí mais uma vez aí as maiores torcidas do Brasil. Datafolha divulgou e de novo, como sempre, a torcida do Flamengo ali ficando em primeiro e cada vez mais distante da torcida do Corinthians. O Mengão chegando a 22% de torcida. Isso representa 46 milhões de torcedores. Então peço para você, antes de assistir esse vídeo que está maneiraço, coloque aí de onde você está falando, coloque de onde você é. Coloque o estado, coloque aí a cidade e o estado de onde vos fala, que eu vou responder todo mundo. Quero saber a audiência, quero saber de onde você está assistindo este vídeo, este conteúdo. E é muito importante aqui para o nosso canal Torcida do Flamengo, porque aqui, meu irmão, a gente abrange flamenguista de todo o território nacional e mundial. Vamos ver aí algumas repercussões dessa nova pesquisa e no final ainda tem o Flávio Prado jantando um corintiano clubista e fajuto, um corintiano realmente sem argumentos. Ele ficou, rapaziada, sem argumentos. Primeiro vamos dar uma olhadinha nessa repercussão. Muita gente falando que a torcida do Vasco não é menor que a do Cruzeiro. A do Cruzeiro apareceu ali como uma das maiores do Brasil, está causando revolta aí nos vascaínos. Vamos dar uma olhadinha. Primeiramente, o Flamengo não tem só 22% da torcida do Brasil. Tá na faixa de 40% a 50%. Só aqui no meu quintal onde eu moro, na minha viela, tem mais de 10 flamenguistas e não foi perguntado a nenhum qual time torce. Outra coisa, o Vasco não tem só 3%. Eu sou Flamengo, mas eu vou falar aqui pelo Vasco. O Vasco é a terceira maior torcida do Brasil. Eu morei no Nordeste durante 3 anos eu morei no Nordeste. Quem não era Flamengo era Vasco. Era inacreditável. Flamengo fazia um gol, a cidade parecia um estádio, ainda me lembro como se fosse hoje. Todo mundo gritava, todas as casas. Quando o Vasco fazia um gol também, eu escutava barulho. Agora, eu nunca escutei um barulho com gol do Palmeiras. Nunca escutei um barulho com gol do São Paulo. Me fala que o Vasco tem 3% e o Santos tem 2%. Aonde? Aonde? Agora sim, eu conheci lá no Nordeste, na cidade que eu morava, alguns vascaínos que começaram a querer torcer pro Palmeiras. Aí eu acho que nessa pesquisa aconteceu o seguinte: tu torce pra qual time? O vascaíno que não é um vascaíno raiz, com certeza. Eu torço pro Palmeiras. Então, é palmeirenses Nutella. Porque torcedor que troca de time é torcedor Nutella. Outra coisa, vou falar aqui, ó. Flamengo, 40%. Corinthians, 12%. Vasco, vamos botar Vasco com 9%. Depois nós vem aí com São Paulo. O Palmeiras é o quinto. O quinto com 7%. Não, 7% não. 4%. Será? A quinta maior torcida do Brasil, sem susto pra ninguém, simplesmente porque a gente domina o estado de Minas Gerais, como vocês podem ver aqui, né? Aqui não divide força entre 4 times igual no Rio, igual em São Paulo, não. Aqui tem um estado e dentro desse estado tem um massacre, igual vocês estão vendo essa pesquisa aqui, que é o que o Cruzeiro faz em Minas Gerais, fora a torcida que tem fora também, que ela é menor do que as outras, né? Que vão ter regionalmente, obviamente. O Cruzeiro não tem mais torcida fora de Minas Gerais que o Vasco, só que o Cruzeiro tem muito mais torcida internamente em Minas Gerais do que o Vasco vai ter dentro do Rio de Janeiro, incomparável. O nosso rival aqui é extremamente fraco, então não tem comparação. Então a quinta maior do Brasil, fácil pra todo mundo ver. E se eu fosse o São Paulo, eu ficava bem esperto, porque o São Paulo é ex-clube de futebol. São Paulo já existiu. São Paulo hoje é uma piada, uma mentira. São Paulo hoje é uma lenda do futebol brasileiro que já aconteceu e simplesmente não existe mais. Então fique esperto, senão o Cruzeiro cabuloso vai pegar você. Tô avisando, viu, São Paulão? Esse ranking aqui confirma uma mudança que já estava acontecendo há alguns anos. O Datafolha divulgou uma nova pesquisa das maiores torcidas do Brasil. E temos algumas novidades. Mas antes da gente seguir, eu tô em busca de bater 100 mil seguidores até o final do ano. Se você clicar no botão seguir, vai me ajudar demais. Na primeira colocação, sem novidades, é o Flamengo, que ainda por cima aumentou a sua vantagem em cima do Corinthians. 22%, que dá mais de 46 milhões de torcedores. O Corinthians na segunda colocação também não é novidade, com 14%, que daria quase 30 milhões de torcedores. Você vê que nos últimos anos o Flamengo vem aumentando bastante a sua vantagem pra cima do Corinthians. Até 2012 era mais parelho, né? Corinthians e Flamengo. Mas pela fase que o Corinthians vive hoje e o Flamengo desgarrou do Corinthians. E discordar disso é loucura ou puro clubismo. O Corinthians não tem mais torcida que o Flamengo. Quer tirar uma prova? Dá uma olhada no engajamento do Flamengo nas redes sociais e compara com o do Corinthians. E a principal mudança, na minha opinião, o Palmeiras se consolida como a terceira maior torcida do Brasil, ultrapassando o São Paulo, que era a terceira maior torcida do Brasil. E isso tem uma explicação muito óbvia. Nos últimos 10 anos, o Palmeiras vive uma das fases mais vitoriosas da sua história, enquanto o São Paulo vive o oposto. E hoje é um fato.
fato, o Palmeiras tem mais torcida que o São Paulo, e discordar disso é puro clubismo. É só você ver nas redes sociais também, quem tem mais engajamento, Palmeiras ou São Paulo? É o Palmeiras. Na quinta colocação a gente tem uma mudança também agora, o Cruzeiro tem a quinta maior torcida do Brasil, ultrapassando o Vasco, que historicamente era a quinta maior torcida do Brasil. A queda do Vasco tem explicação também, quase 30 anos sem ser protagonista. Nenhum clube consegue manter sua popularidade com tantos fracassos ao longo dos anos. Mas e aí, qual a sua opinião sobre essa nova pesquisa? Pessoal, tudo bem? Estou eu aqui de novo aqui na Granja, tomando a minha cervejinha nesse sábado gostoso, delicioso, tá maravilhoso, né? Mas eu queria falar com vocês sobre isso aqui, ó. Sobre essa pesquisa que o Datafolha lançou neste sábado. Gente, isso é um desserviço. Isso aí é uma enganação. Por que é uma enganação? Porque veja só, você pega, bom, tudo bem. O Flamengo tá com 22, Corinthians 14, o Palmeiras 7, São Paulo 6. São as 4 maiores torcidas do Brasil, beleza, ok. Mas o problema todo tá lá no meio, tá lá pra baixo. O Vasco tá com 3% da torcida, certo? O Santos tem 2%. Mas quanto que é esse 3%? É 3,1 ou é 3,9? O Santos tem 2%, é 2,9 ou é 2,1? Se for 3,9 para o Vasco e o Santos for 2,1, é quase que o dobro. Isso a pesquisa não mostra. Outra coisa, dá uma olhada aí. O Fluminense tem 2%, o Botafogo tem 1%. Sugere o quê? Que é o dobro. Que a torcida do Fluminense é o dobro da torcida do Botafogo. Será que é isso mesmo? E se o Botafogo tiver 1,9 e o Fluminense 2,1? Não é o dobro. A diferença é muito pequena. Não custava nada o Datafolha ter colocado uma casa decimal aí. Pra gente entender melhor qual é o tamanho de cada torcida. Uma pena. Um instituto crível, de grande notabilidade dentro do Brasil, nos institutos de pesquisas, faz uma coisa porca, né? Como essa daí. É um erro. Espero que da próxima vez que o Datafolha lançar uma pesquisa, ele mostre isso. Ou melhor, o Datafolha poderia completar essa pesquisa fazendo exatamente isso, colocando uma casa decimal. Entendeu? Botafogo tem 1%, Remo tem 1%, mas 1,1 é uma coisa, 1,2 é uma coisa, 1,9 é outra coisa. Se o Botafogo tiver 1,9 e o Remo tiver, ou o Sport tiverem 1 em cima, gente, é quase que o dobro. Mas a pesquisa sugere o quê? Que elas são iguais. Gente, que absurdo, sabe? Um instituto tão renomado, importante como o Datafolha. Eu trabalhei na Folha há muito tempo, me orgulho muito disso. Não poderia lançar uma pesquisa assim. Impressionante. Na minha época, isso não saía, não. Isso aí, galera, olha, faz um pouquinho de lógica realmente nessa questão aí. Os vascaínos chateados, porque de fato o Vasco é um time nacional mesmo, nessa pendenga aí, nessa crise enorme. Enfraqueceu bastante, é fato. A torcida do Vasco enfraqueceu muito do final dos anos 90, início dos anos 2000 para agora, 2026. Mas ainda continua sendo uma torcida nacional. E vascaínos revoltados, hein? Revoltados, Cruzeiro aparece ali como o dobro de torcida do Atlético Mineiro. Impressionante, impressionante mesmo. Agora vamos dar uma olhadinha. Flamengo, como já de costume, né? O Flamengo, como falei no início, não é novidade para ninguém. A novidade é que tá se distanciando. O Flamengo está deslocando, está se deslocando do Corinthians. Hoje a gente aparece com 22%, Corinthians com 14%, cara. Se juntar Corinthians e Palmeiras, dá os mesmos 22% do Flamengo. É impressionante. É impressionante o que é a torcida do Flamengo. De fato, somos uma nação. Agora o Flávio Prado na Jovem Pan Esportes jantando esse corintiano aí, fajuto. Olha, meus amigos, o bom companheiro é aquele que tá junto com você em qualquer momento. Não adianta estar de bem com você só quando a fase tá boa. E é uma realidade desconfortável, mas é a realidade que pouca gente diz na imprensa brasileira. Mas a torcida do Flamengo é modinha. A verdade é essa. Basta ver aí, são vários exemplos ao longo da história. Por exemplo, o Corinthians ficou 23 anos sem título. E eu pergunto a vocês, tivemos a invasão de 76, quando 70 mil corintianos foram até o Maracanã. Onde na história os flamenguistas fizeram uma invasão como fez a fiel torcida corintiana aqui em São Paulo ou em qualquer região do país? Nunca, eu respondo, nunca. Nunca tivemos uma invasão flamenguista contra um clube aqui de São Paulo grande, seja Corinthians, Palmeiras, Santos ou até mesmo o próprio Corinthians. Ou seja, nunca tivemos isso na história. Então eu respondo para vocês, a torcida do Flamengo é modinha, a verdade é essa. Bom,
O companheiro Tebas tem razão quando fala das invasões da torcida do Corinthians. É preciso realmente você se movimentar quando você só está num lugar. O Flamengo não precisa movimentar os seus torcedores do Rio, porque o Flamengo ele lota qualquer estádio do Brasil. Ele é a maior torcida do Brasil. Então, se o Corinthians vier enfrentar o Flamengo aqui em São Paulo, e se colocar ingressos vendidos igualmente, vai vender 50% a 50%. Porque em São Paulo, o Flamengo tem um monte de torcedores. Ele vai para Brasília e lá a torcida... Não precisa levar a torcida do Flamengo do Rio. Brasília tem um monte de flamenguistas. Esse é o maior clube do Brasil. Essa é a maior torcida do Brasil. Tem torcedor do Flamengo em qualquer parte do Brasil. Reconheço que o Corinthians é localizado, ele depende muito da movimentação dos que estão aqui, porque eles são fixos. É um grupo, é localizado. Por exemplo, o CSA, ele tem uma grande torcida em Alagoas. Se ele quisesse fazer alguma coisa, ele tem que sair. O Corinthians é em São Paulo, estado maior, com mais gente, mas torcida de verdade é o Flamengo. O Flamengo lotou o Pacaembu no jogo contra o Racing. Faz um Corinthians e Racing no Maracanã para ver se alguém fica sabendo que existiu esse jogo. São duas discussões diferentes. A primeira é quem é a maior torcida. A segunda é qual é a melhor torcida. Sim. A do Flamengo talvez seja a maior. No entanto, o Ronaldo Fenômeno, que é flamenguista, já declarou que tem muito flamenguista por aí que torce para dois times. Tem muita gente que fala, eu torço pro Flamengo, mas eu torço pro Náutico. Torço pro Flamengo, mas eu torço pro Paraná. Então tem que ver bem essa pesquisa aí. Agora, de qualquer forma, a discussão é qual é a melhor torcida. Sim. Fiz uma pergunta ao senhor Flávio Prado que ele não respondeu. Claro que sim. Em qual momento da história os flamenguistas invadiram alguma região de São Paulo? Nunca. Não há necessidade. Eles têm torcedores aqui para ficar parelho. Mas nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Não precisa. Por que eles vão se deslocar? Se você tem um exército aqui, você não está levando... O Corinthians é uma torcida daqui, local. Então ele tem que se movimentar, senão não sai do lugar. Por que não foram até o Catar? Os Corinthians teve o maior deslocamento humano em tempos de paz. Isso está no Guinness Book. O Corinthians foi até o Japão, venceu o Chelsea por 1-0. Tivemos de 30 a 40 mil brasileiros no Japão. No Japão, o outro lado do mundo. Sim. Por que os flamenguistas não foram ao Catar? Eu pergunto. Onde estavam os flamenguistas quando o Flamengo jogou no Catar o Mundial de Clubes contra o Liverpool? Eu li as informações, fiz uma pesquisa de 10 mil, 15 mil nas projeções mais positivas. Não estavam lá. E é mais perto, hein? Mas o Japão é muito mais longe que Catar. Problemas aí. Primeiro, o Corinthians não tem nenhum tipo de cabedal internacional. Era uma oportunidade única de fazer isso. O torcedor do Flamengo já tinha feito esse deslocamento para o Japão. Não fez. Pela falta era oportunidade. Eles sabiam que era filho único, porque senão que eles costumam perder para qualquer time, para Curicó, para Tolima, para Guarani do Paraguai. Então não tem outra oportunidade. Era aquela vez ou nunca mais. E foi um grande deslocamento de São Paulo para lá. Não havia movimentação nos aeroportos. O Flamengo mobiliza o Brasil, é diferente. Diferente do Corinthians, é regional. A torcida regional é o Corinthians. Torcida brasileira, o mais importante, torcida melhor, é do Flamengo. Ela está em qualquer lugar. Bom, está em qualquer lugar, mas não estava no Catar. Tá em qualquer lugar, mas não estava no Catar. O dado objetivo é que tivemos apenas 10 mil flamenguistas no Catar, no Mundial de Clubes, enquanto a torcida levou mais de 30 mil pessoas ao Japão, que é muito mais longe do que o Catar. É falta de chance, sabe que não teria outra chance. E quando o Flamengo sabe que a qualquer momento ele pode voltar. Quando o Flamengo enfrentou o Liverpool, não foi assim, não, com o Zico, hein? Não foi assim. Isso é escassez. O Corinthians ele chegou de uma maneira tão absurda numa final, que ele sabe que é a única vez que chegou, a única vez que vai chegar, não tem mais nenhuma chance. Era a chance única. O Flamengo é diferente. O Flamengo já foi uma, já foi outra. Deverá voltar em outras oportunidades. Quantas vezes ao longo de um mesmo jogo, você que está nos acompanhando, viu o Flamengo num momento ruim, crise, um jogador toca na bola, vai pra cima do jogador. Com a bola, com o jogo em andamento, bola rolando, vai pra cima do jogador. Isso acontece o tempo todo com o Flamengo. Companheiro bom é o que tá com você em qualquer momento. Na hora boa e na hora ruim. Isso. Tá na boa é legal, eu também vou. A hora boa, tá ganhando é legal. O companheiro tá junto, tá ganhando é legal. Quando ele deu garrafada com o River Plate, quando ele invadiu o vestiário para bater o jogador. Esse é o bom companheiro. Não, mas isso é lamentável, mas é depois do jogo. Não, depois do jogo nada. E você não pode. São poucas pessoas. Você não pode colocar meia dúzia de pessoas como representando 30 milhões de pessoas. Porque o número de torcedores do Flamengo é muito maior. Mas com o jogo em andamento, eu nunca vi isso acontecer com o Corinthians. Já vi muitas com o Flamengo, eu já vi acontecer o tempo todo. É o tempo todo. É o tempo todo. É uma grau de exigência maior. Quando o Corinthians jogou a Série B, num dos piores momentos de sua história, a gente teve a criação do Bando de Loucos, por exemplo, nos estádios lotados o tempo todo. O Flamengo já passou muitos
problemas Mas e ele não na vai pra hora Série do B. vamos ver, o pessoal fica em casa, Não, ele não vai pra fica Série no B. sofá. Aí é difícil saber. Aí já é uma questão de... O Corinthians já tinha o know-how de ficar 23 anos sem ganhar e tal. Então os caras estão mais acostumados. Série B. Flamengo não acontece isso. Ele não fica 23 anos sem ganhar e não vai pra Série B. Então é duro de fazer essa comparação. Pois é, o Corinthians ficou 23 anos sem ganhar e eu repito aqui, tivemos 70 mil corintianos saindo de São Paulo e indo ao Rio de Janeiro não e isso tem outra nunca coisa. aconteceu com o Flamengo. Mas nunca tem outra, mas não Dizem que o Flamengo precisa. tem mais torcida, que a cada lugar tem um flamenguista Isso, aparecendo, mas eu eles nunca vi eles lotam uma estádio. invasão aqui em Não São Paulo. cabe. Nunca vi. Não cabe. Nunca vi. Mas você Nunca já vi. viu lotar estádio com o torcedor do Flamengo aqui, né? Ah, amistoso é uma coisa. Eu quero Pô, invasão em que jogo amistoso, importante o contra Racing, Palmeiras, contra o contra Racing. Santos, contra Corinthians, Não contra precisa Santos. invadir nada, tem torcedor aqui igual. Mas Vou nunca jogar foi. Tem mais flamenguista que São Paulino, que palmeirense. Ah, se bobear aqui mais corintiano também. É só uma questão de deles se movimentar e falar, vamos fazer. Mas não Na hora boa é fácil, hein? Na hora difícil é que eu quero ver. E os corintianos já mostraram que vão tem na hora ruim. poucas horas difíceis. Já Esse passou é um o tempão, ponto. quase caiu há o décadas Flamengo atrás. tem- Aí. O Corinthians está mais acostumado a horas difíceis. Isso eu concordo. Isso eu tenho certeza absoluta. Rapaziada, que jantada, hein? Que jantada. Cada argumento fraquíssimo do corintiano. Dá até vontade de dar risada aqui com esses argumentos muitos, mas muitos questionáveis. É isso aí, o vídeo de hoje é isso. Olha, tem aí na descrição, tem aí no primeiro link do comentário fixado. Eu vou deixar mais vídeos aí como sugestão, vídeos parecidos com esse. Leiam a descrição, leiam o comentário fixado que tem mais vídeos aqui no nosso canal. Fiquem com Deus, comente o que vocês acharam desse conteúdo. E o Flamengo, morram de inveja, corintianos, que vocês nunca, enquanto existir o Flamengo no Brasil e no mundo, vocês nunca serão primeiro em absolutamente nada. Saudações rubro-negras e até a próxima.